Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Todos encontraram? Não matarás. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, estamos diante da Tua santa palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminhar, que é alimento para a nossa alma. Reconhecemos, Senhor, a nossa total dependência de Ti. Eu reconheço que sem Ti eu nada posso fazer. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Usa-me como instrumento para levar a Tua palavra hoje, Senhor. A Tua igreja que aqui se reúne. Prepara-se em nossos corações, eu Te suplico, como um solo fértil para receber a Tua boa semente. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor. É o que eu te peço, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, nosso texto hoje são apenas duas palavras, né? Não matarás, mas nós vamos ver como isso nós temos muito a falar a respeito desse assunto, né? Então, hoje nós vamos dar continuidade na nossa série sobre os 10 mandamentos. Nós já consideramos ali a primeira tábua, aqueles 4 primeiros mandamentos que dizem respeito, que lidam mais especificamente com o nosso relacionamento para com Deus, é o que eu chamei de relacionamento vertical, certo? E a segunda tábua de respeito mais especificamente ao nosso relacionamento para com o próximo, né? Então, as duas tábuas são resumidas ali em amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as forças. A primeira tábua e a segunda, ama o teu próximo como a ti mesmo. Nós vimos que as duas coisas estão relacionadas. Não tem como nós amarmos a Deus a quem nós não vemos sem amar o próximo e vice-versa. Nós precisamos das duas, né? Então, há uma relação muito grande nas duas tábuas da lei, certo? Então, nós já vimos na última mensagem o primeiro mandamento ali da segunda tábua, que foi honra teu pai e a tua mãe. E agora nós vamos para o segundo mandamento da segunda tábua, ou seja, o 6º mandamento do Decálogo, que trata exatamente dessa proibição que nós lemos de matar pessoas, certo? Então, é válido nós lembrarmos de alguns princípios que eu já apresentei a vocês lá no começo, quando nós vamos lidar com os mandamentos do Decálogo, para nos ajudar na compreensão deste mandamento. Como eu falei, são só 2 palavras, mas tem muita coisa para nós extrairmos daqui, né? Inclusive, essa mensagem de hoje sobre esse mandamento é uma mensagem panorâmica, porque vocês vão perceber que tem muita coisa, muitos debates que podem surgir aí, a gente só vai falar de maneira panorâmica, não vamos ter como entrar em todos os debates, por exemplo, a respeito de aborto, eutanásia, etc., que pode surgir, né, deste mandamento. A gente vai falar a respeito mais de maneira panorâmica. Então, nós vimos que todo mandamento do Decálogo possui uma negação, por exemplo, como este, não matarás, ou não adulterarás, não furtarás, ele também possui uma afirmativa implícita, né? Então, assim como tem uma negação, tem uma afirmação implícita. Nós vimos também que os mandamentos, eles protegem algo maior do que eles mesmos. Por exemplo, não matarás, nós vamos ver que ele protege a vida de um ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não adulterarás, protege o casamento que foi instituído por Deus, a aliança do casamento que foi instituída por Deus, e daí por diante. Nós vimos também que em cada mandamento, assim como existe um aspecto estrito, também existe um aspecto amplo, como nós vimos na última mensagem, por exemplo, honra teu pai e tua mãe. O aspecto estrito, honrar especificamente pai e mãe. E o aspecto amplo, honrar toda sorte de autoridades que foi instituída por Deus. Então, cada mandamento tem um aspecto estrito e um aspecto amplo. E nós vimos também que há um aspecto interno e um aspecto externo. O que é isso? Por exemplo, como nós vamos observar um pouco mais para frente. O não matarás, o aspecto externo, o assassinato em si. Mas o aspecto interno, o ódio no coração, a ira que é nutrida
lá dentro, como o Senhor Jesus Cristo vai falar em Mateus 5. Né? Então, essas características aqui de interpretação, essas ferramentas que a gente pode utilizar na interpretação, podem nos ajudar a compreender de forma mais profunda ali o texto do Decálogo, certo? Então, também é importante nós observarmos em que contexto o texto que nós estamos lidando foi escrito. E esse mandamento em si, eu gostaria até mesmo de voltar um pouco mais, né? Voltar lá para o Gênesis, para nós compreendermos um pouco o que nós já temos de informações até aqui sobre esse assunto, certo? E depois observar os esclarecimentos posteriores. Então, assim, a gente tem uma noção melhor a respeito do que, de fato, esse mandamento quer dizer, né? Então, vamos observar aqui, para nós termos uma compreensão adequada, o texto em questão, o contexto do texto em questão, certo? Observando aqui o texto de Êxodo 20, vamos observar o versículo 1 e 2 do capítulo 20 de Êxodo, para nós recordarmos um ponto que já trabalhamos aqui. Versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Certo? Então aqui nós vemos que o Senhor, ele se apresenta como aquele que tem autoridade. Ele é o Senhor, o teu Deus. Ele é o Criador dos seres humanos. Ele é o Criador daquele povo. E ele também é o Redentor. Ele é o Salvador. Ele é quem os tirou da casa da servidão. Ele é quem os tirou do cativeiro egípcio. Então vamos considerar aqui basicamente essas duas coisas. Primeiro, Deus como o Criador. Como Criador dos seres humanos, é válido nós lembrarmos que, diferente de das outras criaturas de Deus, o Senhor criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. O Senhor colocou Adão e Eva no jardim do Éden e fez um acordo, uma aliança, um pacto, que eles precisavam obedecer. Se Adão obedecesse aquele acordo, aquela aliança, ele poderia comer da árvore da vida e viver eternamente. Porém, se ele desobedecesse, qual seria a consequência? Ele morreria. A morte tem esses aspectos físicos, espirituais e eternos. Então, Adão e Eva poderiam comer de qualquer árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Nós sabemos já que Eva, enganada pela serpente, o diabo, como nós vemos em Apocalipse, comeu do fruto proibido, deu para o seu marido, ambos pecaram e assim entrou a morte no mundo, certo? Porque a Escritura vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, é notável aqui que o diabo, a serpente, ali de Gênesis, em Apocalipse, fala que o diabo é a antiga serpente. O Senhor Jesus Cristo, em João 8,44, vai chamá-lo de homicida desde o princípio. Observe aqui o texto. Vamos olhar aqui, João, capítulo 8. João 8,44. Diz assim o texto, o Senhor Jesus Cristo falando, né? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Olha aqui, ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui, o próprio Senhor Jesus Cristo mostra que ele é homicida
desde o princípio. Porque ele quem, ali provocou a queda, e claro, o pecado também tem a sua responsabilidade no ser humano, mas o Satanás também foi homicida no sentido, de participar ali, instigar ali a mulher e o seu marido. Então ele é homicida desde o princípio. E nós sabemos que em Gênesis 3,15 houve uma promessa em que o Senhor falou que haveria inimizade entre o descendente da serpente e a descendência da mulher, mas um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Nós sabemos já que essa promessa apontava para Cristo, já conhecemos isso, mas observamos também que agora entrou a morte. Nós vimos também nesse texto de Gênesis, é interessante observar que o homem e a mulher eles tentam se cobrir, de forma errada, com folhas de figueira, e o Senhor ele vai cobri-los com um animal, com a pele de um animal. Então o animal foi morto ali para cobrir a nudez do primeiro casal. Então a gente observa que agora, depois da queda, as circunstâncias já são outras. O ser humano agora ele é maculado, ele é manchado pelo pecado. Então a situação já é outra. Toda a descendência do primeiro casal já vai nascer contaminada pelo que nós chamamos de pecado original. Houve o que a gente chama de queda, que afetou toda a descendência, toda a humanidade, toda a criação foi afetada. Agora as coisas não são mais como eram antes da queda. Não é mais um mundo sem pecado. O ser humano agora ele é inclinado para aquilo que é mal, para aquilo que é pecaminoso, para as inclinações pecaminosas da sua carne. E nós observamos que da descendência desse primeiro casal, nós vamos observar exatamente o quê? Um homicídio, um assassinato. O que acontece? Caim, por inveja, matou o seu irmão Abel. A gente observa, já aí o fruto, a consequência do pecado, o desejo maligno, a inveja que levou um irmão a assassinar o outro. E não foi só isso. O descendente de Caim, chamado Lameque, ele também foi um homem perverso. Ele vai matar duas pessoas e em Gênesis 4, 23, ele fala a respeito disso. Em Gênesis, no capítulo 6, nós notamos que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicou na terra. O texto de Gênesis 6, 11, vai dizer que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Gênesis 6, 11. Olha a consequência da queda. Então, logo o primeiro casal, a gente vê que Satanás, desde o princípio, foi um homicida. O primeiro descendente, os descendentes ali de Adão e Eva, um já mata o outro, descendente de Caim já mata também. Gênesis 6, Deus já vê que a violência é grande. Ali nós sabemos que o Senhor enviou um dilúvio, mas preserva ali uma descendência que é Noé e a sua família numa arca, certo? Até para que a sua promessa pudesse se desenvolver e se cumprir. Nós sabemos que Deus fez aliança com Noé, e após o dilúvio, Deus deu permissão para que os seres humanos pudessem comer a carne dos animais, lá em Gênesis 9, capítulo 9, verso 3. Então nós entendemos que esse não matarás, consequentemente, não está dizendo que você não pode matar um animal para comer. Está falando a respeito de seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, porque o Senhor permitiu a humanidade fazer isso. E além disso, o Senhor também afirmou lá em Gênesis, no capítulo 9, no verso 6, o seguinte: se alguém derramar sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. E o Senhor continua dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então, deste modo, o Senhor demonstrou a seriedade de ceifar uma vida humana. Uma vez,
que o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mesmo após a queda, mesmo manchado pelo pecado, o ser humano continua sendo a imagem de Deus, né? Então, ceifar uma vida humana de forma ilegal é uma afronta ao próprio Deus. E o sangue do agressor é requerido. Mais uma vez o Senhor disse, se alguém derramar sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Por quê? Porque fez o homem segundo a sua imagem. Esse é o motivo. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Matar um ser humano é algo tão sério porque é uma afronta ao próprio Senhor. E nós notamos também na segunda parte, quando ele diz assim, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai, enchei a terra, multiplicai-vos nela. Nós notamos que a orientação para a propagação da espécie é algo que só pode ocorrer por meio do casamento entre um homem e uma mulher, que deveriam multiplicar-se e povoar a terra. Então Deus estabeleceu, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, unir-se-á com a sua mulher, serão os dois uma só carne, eles deveriam multiplicar-se, encher a terra, deveriam propagar essa vida de seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, neste ponto, até aqui, nós já entendemos que Deus é o Criador da vida e somente os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o ser humano ele possui uma característica, uma qualidade superior até mesmo do que as outras criaturas que Deus fez. E além disso, como eu falei, nós notamos que Deus é criador, mas notamos também que o Senhor é o quê? É o Redentor. Ele é aquele que salvou, que libertou o povo de Israel do cativeiro no Egito. Agora a gente pula um pouco aqui de Noé no Gênesis, vamos lá para Êxodo, vamos observar ali um pouquinho, algumas informações que nós observamos ali no Êxodo, lembrando o que Deus os tirou com mão forte. O povo hebreu estava ali cativo no Egito, por muitos anos. E é importante nós lembrarmos alguns detalhes interessantes ali, que logo no começo do livro de Êxodo, eu sei que vocês já devem ter lido, você lembra que tinha uma ordem dada por Faraó para matar os bebês do sexo masculino? Vocês lembram disso? E vocês lembram que as parteiras hebreias temeram mais a Deus e não obedeceram à ordem de Faraó. Então agora ali no contexto do Êxodo, a gente ia ver ali, um massacre aos bebês, e a gente tem esse relato de que aquelas parteiras tementes a Deus preferiram obedecer a Deus do que assassinar os bebês, do que matar os bebês. Ou seja, mesmo que o mandamento não matarás ainda não estivesse impresso nas tábuas de pedra, eles ainda não tivessem recebido esse mandamento dessa maneira, literalmente escrito em tábuas de pedra, elas já sabiam que tal ação era desagradável a Deus. Então essa lei moral, como eu falei a vocês, ela sempre existiu. Ela é expressa, ela é codificada em Êxodo 20. Ela é expressa, mas o ser humano, desde Caim, quando matou Abel, ele está transgredindo a lei de Deus. A lei moral é perene, ela sempre existiu. O que acontece ali na aliança sinaítica é que ela é expressa em tábuas de pedra. Então, o resgate que o Senhor proporcionou àquele povo, por meio de Moisés, libertando o povo, ele está libertando o povo que poderia ser gradualmente destruído. Imagina, matando ali as crianças do sexo masculino, os bebês do sexo masculino, com aquela tirania do faraó. Aquele povo poderia ser gradualmente destruído, mas o Senhor lhes resgatou com mão forte do Egito. O Senhor fez aliança com eles, o Senhor lhe deu os 10 mandamentos, e no 6º mandamento, que nós estamos considerando hoje, ele disse: não matarás. Somente isso, não matarás. É um texto bem sucinto, 2 palavras: não matarás.
Entretanto, nós vamos fazer algumas perguntas para esse texto, para tentar cavar e compreender o que significa esse texto. 3 perguntas, são os 3 pontos da nossa mensagem de hoje. São 3 perguntas que nós vamos fazer para esse texto. A primeira pergunta: o que o mandamento proíbe? O que o mandamento proíbe? A segunda pergunta: o que o mandamento não proíbe? E a terceira pergunta: o que o mandamento promove? Em primeiro lugar, o que o mandamento proíbe. Em segundo lugar, o que o mandamento não proíbe. E em terceiro lugar, o que o mandamento promove. Certo? Então nós vamos para o nosso primeiro ponto. O que o mandamento proíbe? Como eu falei a vocês, são apenas 2 palavras. E as palavras hebraicas utilizadas aqui no 6º mandamento, que poderiam ser traduzidas como não mate, elas são utilizadas tanto para um homicídio voluntário, um crime passional, um assassinato em si, mas ela também pode ser utilizada para referir-se a um homicídio involuntário, né? Uma morte não intencional, um homicídio que seria considerado culposo, por assim dizer. Para nós resumirmos aqui, o 6º mandamento, ele proíbe tirar uma vida injustamente, ele proíbe tirar injustamente uma vida legalmente inocente. Ele se aplica tanto ao assassinato a sangue frio, ao homicídio com uma raiva passional, mas ele também se aplica a um homicídio culposo, resultante de imprudência ou negligência. Então, envolve tanto um assassinato passional, um crime passional, né, que a pessoa tem intenção de fato de cometer aquilo, ou um homicídio que acontece por negligência, por imprudência. Então, o Philip Ryken aqui, ele entende que a melhor tradução aqui para expressar o que de fato o mandamento quer dizer seria: não matarás ilegalmente. Ele entende que isso expressa melhor o que o mandamento quer dizer. Não matarás ilegalmente. Pesquisando sobre o assunto, um outro teólogo chamado Jochen Dohrmann, ele falou algo muito semelhante ao Ryken. Ele disse o seguinte: o texto do 6º mandamento está lidando com a morte ilícita, isto é, com a morte que viola a justiça. Então nós vamos observar que nem toda morte quebra o mandamento, mas essa morte ilícita, essa morte que viola a justiça, né? O François Turretini, falando sobre esse texto, disse o seguinte: o homicídio privado é proibido quando cometido por autoridade privada e traição ímpia, ou movido por ódio, vingança, maquinado por qualquer motivo vil, seja por força ou astúcia, pela espada ou por veneno, seja diretamente por alguém ou indiretamente por outro, como Davi, que matou Urias pelas mãos de outros, né? Então, vocês lembram que também teve um assassinato indireto. Ele mandou colocar aquele homem ali em uma situação que ele fosse morrer, né? Então, isso tudo envolve. Então, vou trazer aqui agora algumas situações, né, que são quebras desse mandamento. Como a gente já falou aqui, o próprio assassinato, o homicídio de outras pessoas. Alguns exemplos da quebra desse mandamento. Um exemplo claro que já foi dito aqui é Caim, que intencionalmente matou seu irmão Abel por inveja, né? O motivo vil, foi lá, assassinou o seu irmão. É interessante que a Escritura vai dizer que o sangue do seu irmão clamava, né, da terra contra ele. Mas também tem outros exemplos que nós podemos observar. Outro exemplo, suicídio, né? O suicídio é o auto-homicídio. Matar a si mesmo não deixa de ser assassinato,
porque Deus é o Senhor da vida. Então, matar a si mesmo também é uma quebra do sexto mandamento. Assim como matar a outros, o homicídio de outros é a quebra do mandamento, o suicídio também. E a gente observa na Escritura alguns exemplos, e todos eles acontecem num contexto de derrota, num contexto de vergonha. Por exemplo, a gente vai observar em 1 Samuel 31:4 o exemplo do rei Saul, né? Nós vamos observar em 2 Samuel 17:23 o exemplo de Aitofel. No Novo Testamento nós temos o exemplo de Judas Iscariotes, né? Ele foi se enforcar, né? Então, o suicídio nas Escrituras, ele sempre ocorre num contexto de derrota, de vergonha, né? Suicidar-se não é legítimo, não é uma alternativa, é pecado, é uma quebra do sexto mandamento. E aqui a gente inclui também a eutanásia, que é um suicídio assistido. Você ajudar outra pessoa a se suicidar, também é uma quebra do mandamento. Mas também, meus irmãos, eu falei para vocês que existe também um homicídio que ele não é premeditado, não é um homicídio ali que a pessoa estava planejando aquilo, mas por sua negligência pode ser que uma outra pessoa venha a morrer, né? E nas leis civis ali de Israel tinham diferentes sanções para cada tipo ali de homicídio. Abra comigo Deuteronômio capítulo 19. Vamos observar aqui, Deuteronômio 19, versículo 5. Olha essa situação aqui. Assim, aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar a lenha, manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal se acolherá em uma dessas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não persiga o homicida, quando se lhe enfurecer o coração e o alcance, por ser cumprido o caminho, ele tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não aborrecia dantes. Portanto, te ordeno, 3 cidades separarás, se o Senhor teu Deus dilatar os seus limites, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que lhes prometeu. Vamos observar primeiro esse caso aqui. Era uma pessoa que pegou seu machado, foi cortar ali a madeira e voou a parte de ferro do machado, acertou a cabeça de alguém, possivelmente, ele matou, mas ele não odiava o cara, ele não tinha nada contra ele, foi um acidente ali que aconteceu, né? Ele não cuidou ali direito e acabou assassinando sem querer aquela pessoa. O que a lei civil estabelecia? Cidades de refúgio, para que essas pessoas que matassem sem ter a intenção, por assim dizer, pudessem se refugiar do vingador de sangue. Alguém daquela família, algum amigo ou familiar daquela pessoa poderia querer se vingar dele e então ele saía daquele convívio social e ia para essa cidade de refúgio, para que ele não fosse assassinado, né, pelo vingador ali. Mas aí tem uma outra situação que vai aparecer aqui no texto, vamos continuar observando. Verso 8: se o Senhor teu Deus dilatar os teus limites, como jurou aos teus pais, e te der toda a terra que lhes prometeu, desde que guardes todos estes mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-los, amando o Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias. Então acrescentarás outras 3 cidades além dessas, para que o sangue inocente não se derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, pois havia sangue sobre ti. Mas, havendo alguém que aborrece a seu próximo, ele arma ciladas, e se levanta contra ele, e fere de golpe mortal, e se acolhe a uma dessas cidades, os anciãos da cidade enviarão e tirarão dali
entregarão na mão do vingador de sangue para que morra. Não olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Qual é esse contexto aqui agora? É o cara que armou uma cilada, ele odiava de fato. Esse aqui foi um crime premeditado, ele armou uma cilada para o outro. Ele odiava a pessoa, armou a cilada, matou, e o que ele faz? Ele finge que foi sem querer e vai para a cidade de refúgio. Né? Quando essa situação, era pena capital. Era sangue por sangue, como a gente viu lá em Gênesis 9. Né? Então, esse aqui já não era alguém que queria se passar por um homicídio por negligência, mas de fato era um homicídio doloso. Então a gente vai observar também outros exemplos interessantes aqui que mostram o cuidado que o ser humano deveria ter para com a vida de outro. Isso aqui eu estou falando a respeito das leis civis de Israel. Nós não estamos numa teocracia nem debaixo, né, das leis civis de forma autoritativa, mas ainda assim nós podemos observar princípios muito interessantes ao considerarmos essas leis civis de Israel. Observe, por exemplo, Êxodo, voltando ali para Êxodo, no capítulo 21, versículo 28. Êxodo 21, versículo 28. Se algum boi chifrar homem ou mulher, que morra. O boi será apedrejado, e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas, se o boi dantes era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor, e não prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também será morto o seu dono. Observe isso aqui, né? Se um animal ferisse, né, um ser humano, o boi fosse lá e chifrasse, sei lá, acabasse matando um ser humano, ele deveria ser sacrificado, né? Ele matou o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, se o dono do boi já sabia que o boi era chifrador, isso já tinha acontecido outras vezes, e ainda assim ele deixava ali o boi solto, né? Ele é responsável pela negligência dele e ele seria punido. Então era um homicídio aqui por negligência. Tem uma outra situação interessante em Deuteronômio, no capítulo 22, é claro que a gente tem que entender o contexto deles, né? Uma sociedade agrícola, que a gente não, nosso contexto aqui não tem bois passando por aí, mas a gente tem que entender o contexto deles e observar os princípios. Observe aqui Deuteronômio 22, 8. Deuteronômio 22, 8 diz o seguinte: quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue se alguém vir, de modo a cair dela. Olha aqui. Então era uma preocupação com alguém que fosse passear ali no terraço e acabar caindo. Então ele disse: quando vocês forem construir uma casa, coloque um parapeito, porque se você não colocar, você vai ser responsável se alguém cair de lá. Olha a preocupação com a vida humana, né? Naquela época, meus irmãos, não tinha ar-condicionado, né? Uma maneira de se refrescar à noite era ir para o terraço. Funcionava como se fosse uma sala de estar adicional, né? E o que Deus estava dizendo com tudo isso? Ele estava dizendo para essas pessoas que elas tinham que cuidar dos seus semelhantes. Tome cuidado, por exemplo, com o seu boi, porque você vai ser responsável se ele matar uma pessoa, né? Talvez hoje um pitbull aí, né? um cachorrão agressivo, você sabe que ele é mordedor e você deixa ele passeando na rua sozinho. Ele ataca uma criança, você é responsável, um exemplo, né? Ou nessa situação, né, que eles tinham que colocar o parapeito porque era para proteger a vida das pessoas. Então, naquele contexto, não matarás envolvia tudo isso, cada situação específica com a sua sanção ali nas leis civis de Israel. Mas um outro aspecto que está envolvido também no não matarás é o aborto.
né? O aborto. Abra comigo Êxodo, capítulo 21. Verso 22. Êxodo 21, verso 22. Se homens brigarem, ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigiu o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas, se houver dano grave, então darás vida por vida. Então, seria mais ou menos isso. Dois homens, tinha uma mulher grávida, dois homens brigando, e ela acabou, por conta disso, dando à luz mais cedo, né? Mas o bebê sobreviveu. Então, aí tinha uma punição, mas ainda não era vida por vida. Mas teve um dano grave, se o bebê morreu, aí é vida por vida. Então, a vida daquela criança que estava no ventre é contada como vida, né? O aborto ali já era algo que aquela criança já era considerada como uma vida. Então, o aborto era algo que já quebrava ali o mandamento. É triste quando, nos dias atuais, nós vemos que, há pouco tempo, multidões chorando numa praça pública, comemorando que em determinado lugar foi aprovado leis que favorecem o aborto. Isso é um absurdo. Isso é pecaminoso. Isso é uma quebra desse mandamento. O aborto é uma quebra do mandamento. Então, aplaudir leis para o aborto não tem nada a ver com as Escrituras. É um pecado. Calvino, já nos seus dias, o reformador Calvino disse o seguinte: o feto no ventre da mãe já é um ser humano, e torna-se quase um crime monstruoso tirar dele a vida que ainda não começou a desfrutar. Se parece ser mais tenebroso matar um homem em sua própria casa do que no campo, porque a casa desse homem é seu lugar de refúgio, mais seguro, é certamente mais cruel destruir um feto no útero antes de vir à luz. João Calvino falou isso. Então, meus irmãos, talvez quando a gente começa a lidar com esse mandamento, a gente pode pensar que essas coisas estão distantes de nós, né? Na prática, a gente fica pensando, está falando de assassinato, de aborto, de crimes, aí, então isso está um pouco distante de mim. Não. Talvez esse seja um dos pecados que a gente tem mais dificuldade em obedecer. Você vai observar isso agora. Quando o sexto mandamento também é quebrado, quando o homicídio acontece no coração. Quando a gente observa agora Mateus capítulo 5, o nosso Senhor Jesus Cristo lidando com o sexto mandamento, corrigindo a interpretação ali dos escribas e fariseus. A questão não é, meus irmãos, só você não chegar a assassinar uma pessoa. Talvez alguém pudesse pensar assim, não, só vai estar quebrando o mandamento se você de fato for lá e assassinar. Mas Jesus vai mostrar que a raiz é mais profunda, que o buraco é mais embaixo. Vamos observar. Mateus capítulo 5, verso 22. Verso 21, vamos observar aqui, ó. Ouviste que foi dito aos antigos. Ele não diz está escrito. Ele diz, ouviste que foi dito aos antigos. Não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Observa aqui, Jesus ele mostra a raiz do mandamento. A questão, você não quebra o mandamento só quando você vai lá e mata, mas quando você
odeia uma pessoa no seu coração, quando você insulta com os seus lábios, quando você sente raiva, ira injusta, aí o mandamento ele está, aí estão as raízes do homicídio sendo acontecendo no seu coração. Aquela pessoa, quando você está raivoso, xinga uma pessoa, ofende, sente ira, raiva, desejo de vingança, o mandamento ele já foi quebrado na sua raiz. Assim como ele vai falar, né, a respeito do adultério, não é só o ato a ser consumado em si, mas a raiz do mandamento começa com a cobiça nos olhos, o desejo impuro. É mais profundo do que nós imaginamos. Aqui a gente observa o aspecto interno do mandamento, né? O ódio no coração, a ira pecaminosa. Então, meus irmãos, nós observamos que talvez esse seja um mandamento que está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Quantas vezes a gente não já ofendeu outras pessoas, xingou, sentiu raiva, guardou rancor, quis brigar, falou palavras ofensivas, né? Aquele fala de tolo. Alguns entendem uma tradução literal seria mais ou menos cabeça de vento, algo nesse sentido. Quantas ofensas piores nós já não proferimos contra outras pessoas? E a gente vê que o Senhor fala o seguinte: quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, quantas vezes já não transgredimos esse mandamento? A gente vai conversar sobre isso mais para frente. Agora eu queria trazer algumas ilustrações, agora mais próximas dos dias de hoje, né, que demonstram diversas situações em que esse mandamento ele pode ser transgredido na prática. Atualmente a gente está observando nos noticiários algo que tem tudo a ver com a quebra desse mandamento, né? Vocês estão observando que a polícia está atrás de um criminoso que matou alguns acham que mais de 7 pessoas, já foi preso diversas vezes, ele é solto, e está sendo procurado por toda a polícia, matou uma família inteira. Essa é uma quebra do 6º mandamento, um exemplo. As inúmeras vidas humanas que têm sido ceifadas por meio de clínicas de aborto em nossos dias. Uma quebra do 6º mandamento na prática. Pessoas que se colocam em situações que põem em risco a vida de outras pessoas. Por exemplo, dirigir embriagado. Né? Omissão de socorro. Agora, em outros contextos, como envolvendo aqui também o aspecto interior, insultos, iras, palavrões, ódio no coração, vinganças, podem constituir quebra desse mandamento. Hoje em dia, na internet, tem aqueles que são conhecidos como os haters, né? Os odiadores. Eles ficam ali entrando nos perfis das pessoas, destilando ódio, xingando, ofendendo, ameaçando. Isso quebra o mandamento, esse aspecto interno na sua raiz. Quem sabe uma maneira raivosa de disciplinar os filhos, bater com raiva. É certo que a Bíblia fala que nós temos que disciplinar os nossos filhos, mas não com ira. A Bíblia diz que o pai corrige o filho que ele ama. O pai ele não deve agredir o seu filho. Ele tem que corrigir, disciplinar na medida certa. Mas talvez tem pais que estão com raiva e despejam a sua raiva nos filhos de forma errada, né? Então, até a disciplina ela tem que ser equilibrada e feita em amor, até a disciplina física. E aqui, nós devemos fazer algumas reflexões nesse primeiro ponto sobre nossas vidas. Meus irmãos,
nós somos defensores da vida, nós somos gratos a Deus pela vida que Ele nos deu, nós valorizamos aquelas pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Como tem sido o seu trato para com os outros? Será que você é uma pessoa raivosa, irada, sem paciência, sem compaixão, sem misericórdia? Será que o ódio, a ira, a vingança são marcas do seu comportamento? São coisas a se considerar seriamente, meus irmãos, seriamente. Tem gente que ainda diz assim, não, eu sou assim mesmo, eu sou espoleta, eu não levo desaforo para casa. Essa não é uma marca de um cristão. O que agrada a Deus é um espírito manso e tranquilo. Não um espírito raivoso, violento, briguento. Não. Nós vimos então o que o mandamento proíbe. Vários aspectos aqui, né? Agora nós vamos observar o que o mandamento não proíbe. Assim como eu falei para vocês, que tem situações que envolvem morte, mas não quebram o mandamento. Quais são essas situações? O Philip Hayek, ele explica que a língua hebraica tem pelo menos 8 palavras para a referência a matar. Né? Por exemplo, aqui no português tem matar, assassinar, tem algumas palavras, mas no hebraico tem 8. E a usada aqui nesse texto foi escolhida cuidadosamente, a palavra que foi usada aqui. Porque a palavra hebraica aqui, utilizada, nunca é usada no sistema jurídico ou nas forças armadas. Existem outras palavras hebraicas para aludir à execução de uma sentença de morte, ou o tipo de morte que um soldado faz em combate. A palavra hebraica aqui utilizada também não é usada para referir-se a caçar e matar animais, né? Então a gente vai observar que tem certos contextos, por exemplo, como nós já observamos aqui, pena capital, né? Certas situações de legítima defesa, ou até mesmo, como ele foi dito aqui, caçar um animal para me alimentar, né? Então isso não é quebra desse mandamento, até porque nós vimos que o mandamento ele lida com vidas humanas, especialmente. Também isso não quer dizer que está correto toda a maneira, toda a indústria alimentícia que às vezes trata os animais de forma cruel. Não vou entrar nesse ponto. Isso também não é a maneira certa de ser gerente da criação. Mas o mandamento em si, ele diz respeito a vidas humanas, seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus, né? Então tem até uma maneira certa, até mesmo, de fazer isso. Então existem circunstâncias que podem envolver a morte, sem que consista necessariamente na quebra do 6º mandamento. O François Turretini, ele vai dizer uma coisa interessante, dizer assim, uma coisa é o dever privado dos crentes, outra é o dever público do magistrado. Uma coisa é o Estado, outra coisa sou eu como indivíduo. Eu, como indivíduo, eu não posso resolver me vingar e punir a pessoa e apagar o crime na minha sentença. Eu, como juiz, como carrasco, como a pessoa que vai colocar ali a pena capital para ocorrer. Não, isso é uma função do Estado. Aqui no nosso país nem pode ter, né? A Constituição brasileira nem tem pena capital, mas, biblicamente falando, não seria inconsistente, por assim dizer, né? Como nós vimos, existem esses exemplos, a pena capital, como nós vemos em Gênesis 9, nós vemos também na nação de Israel, são uma teocracia. Inclusive, no Novo Testamento, eu quero que você abra comigo agora Romanos, no capítulo 13. O apóstolo Paulo explica que a autoridade é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Romanos 13, 4.
visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizerdes o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Quem deveria punir de forma justa cada crime deveria ser o Estado. Ele que deveria efetuar. Por que a gente sente tanta essa sensação de impunidade, por exemplo, numa situação dessa, que o preso já cometeu diversos crimes, ele sempre é solto e volta a cometer os crimes, porque o Estado falha em cumprir a justiça da maneira correta, né? Biblicamente falando. Né? E o que acontece também é que, às vezes, o indivíduo ele quer fazer a justiça com as próprias mãos e acaba se excedendo e pecando também, cometendo crimes. Né? Teve até um caso, há algum tempo atrás, em que um jogador de futebol foi brutalmente assassinado porque um homem pegou ele ali tirando selfies ali com a sua mulher no quarto, eles estavam numa festa, e aí ele assassinou brutalmente, e depois descobriram, parece que ele não tinha nem tido relações com a mulher, ou seja, ele executou ali a pena capital, ele foi o juiz, o carrasco, tudo ali, claro, está preso agora aquele que cometeu o crime, mas não é essa maneira também, o indivíduo ele não pode fazer isso deveria ser uma prerrogativa do Estado, o Estado que tem o poder de espada. Nós não podemos nos vingar e resolver com as nossas próprias mãos. E outra coisa, meus irmãos, mesmo que o Estado não venha a fazer o papel dele, essas pessoas vão se ver com Deus, porque haverá um juízo final. Haverá um juízo final e cada um vai se apresentar diante de Deus. Se essa pessoa que ficou impune pelo Estado, um dia ela vai morrer e ela vai lidar com aquele que tudo vê, o juiz perfeito, né? O justo juiz que é Deus, e não vai ter escapatória. Não vai ter escapatória. Se a pessoa não se arrepender em vida e se voltar para Cristo, é condenação eterna no inferno, né? Então, esse é um exemplo. Então, exemplo de pena capital. O Estado ele tem essa prerrogativa para ser ministro de Deus, para punir o mal e louvar o bem. Outra situação que também não quebra o sexto mandamento, legítima defesa. Né? Pode ter circunstâncias de legítima defesa em que o mandamento não é quebrado. A gente encontra, inclusive, um exemplo que acontecia na própria lei civil de Israel, lá em Êxodo 22, que é interessante. Vamos observar Êxodo 22, capítulo 2. Se um ladrão for achado arrombando uma casa, sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol, quando tal se deu, quem feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Né? Então, se não tiver com o que pagar, será vendido com o seu furto. Qual era a situação aqui? Né? Como eu falei, é um outro contexto, né? Não tinha essa luz elétrica, iluminação pública, era uma outra situação. Então, se fosse de noite, um ladrão invadisse a sua casa, você não sabe se ele está ali querendo te matar ou não, uma pessoa entrou na sua casa e acaba acontecendo ali uma luta corporal, você matou o bandido. Aí você não ficava responsável, né, por ser punido por conta disso. Então isso, né, é o que talvez a gente chamaria de legítima defesa. Agora, se fosse de dia, né, e você vê que ele só estava querendo roubar e você, assim, por maldade, matasse ele, você não poderia fazer isso. Né? Seria, por exemplo, vamos observar uma situação parecida atualmente. Digamos que o cara já roubou, está indo embora, e você só por maldade vai lá e se vinga, atira nele pelas costas. Aí é outra história. Né? É outra história, aí já não é uma legítima defesa. Né? Você está
de fato, assassinando. E o que acontece? Se, de fato, ele roubasse, ele tinha que restituir em dobro aquilo que ele roubou, né? Então, alguém que roubasse alguma coisa, ele tinha que devolver e pagar em dobro aquilo que ele roubou. O Kevin DeYoung diz assim, dito de outra forma, se a única opção de uma pessoa fosse matar para se defender de um intruso, essa pessoa não seria considerada culpada. Então, se é para proteger a minha vida, a vida da minha família, de um agressor, né, isso não quebraria ali o mandamento. Deu para entender? Legítima defesa. A questão não é porque eu estou usando, que eu estou querendo matar a pessoa, eu não quero que ela me mate. Eu não quero que ela mate a minha família. E se a única maneira é abatendo ele, né, isso seria a legítima defesa. O Turretini vai dizer o seguinte, sobre essa questão do sol nascer. Caso o matador puder descobrir com certeza que o ladrão veio só com o propósito de roubar e não de matar, né? Então era essa questão do sol aparecer. Então, meus irmãos, o homicídio não é proibido quando alguém com o propósito de defender a sua própria vida contra o agressor violento e injusto, mantendo-se nos limites da proteção lícita, né, ele mata o outro. O Reitinho falando aqui. E esse mesmo princípio, ele também pode ser aplicado a uma guerra justa, por assim dizer, para proteger uma nação de invasores, agressores, né? Então, o exército ele deve proteger aqueles civis ali. Então, tem uma outra nação querendo dizimar essa nação. Então, o exército ali ele deve proteger os seus civis. Então, os cristãos, há muito tempo, eles acreditam que a guerra é justa somente se for travada por um governo legítimo, por uma causa nobre, com força proporcional ao ataque, contra homens que sejam soldados e não civis, e quando todos os outros meios de resoluções tenham falhado. Felipe Hayek vai falar aqui. Então, essas são características ali que os cristãos comumente entendem que seria justo se defender em uma situação assim. Então, o seu objetivo não é a destruição, mas a preservação da vida. Isso se aplica em maior escala. O propósito de ter um exército não é matar as pessoas, mas manter a segurança dos cidadãos de um país. Então, esse deveria ser o objetivo. O objetivo do exército não é matar as pessoas, porque eu quero matar, não, para proteger os cidadãos daquele país. Então, isso seria essa questão da legítima defesa em um âmbito nacional, por assim dizer. E, meus irmãos, quando eu estava pensando a respeito disso, né, de legítima defesa, de usar a força para impedir uma matança ainda maior, eu lembrei que também, há algum tempo atrás, teve uma pessoa que invadiu uma igreja lá nos Estados Unidos, armada, e começou a atirar. E mataram as pessoas. Então, tinha uma pessoa lá que estava armada e abateu o agressor para que ele não matasse todo mundo. Então, isso seria o uso da força para impedir, né, uma agressão. Ele não está querendo matar, ele está querendo proteger as pessoas. Isso é uma legítima defesa. Deu para entender as situações em que matar não quebra ali o sexto mandamento? Então, situações em que, de maneira lícita, legitimada por Deus, ocorre uma morte e não constitui a quebra do mandamento. Legítima defesa, pena capital, quando é justa, guerras justas em defesa de uma nação sob ameaça. Essas circunstâncias visam a proteção da vida. Proteção da vida. Em último lugar, nosso último ponto, o que o mandamento promove? O que o mandamento não matarás, o que ele deve promover? Meus irmãos, o mandamento, lembra que eu falei que todo mandamento negativo possui um aspecto afirmativo, né? Implícito. Então, o mandamento ele promove a vida, ele valoriza e glorifica o Senhor como o autor, o Senhor da vida, que criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. Ele promove o amor ao próximo. Vocês lembram lá que o Romanos 13, quando
o apóstolo Paulo cita os mandamentos, não matarás, etc., pode se resumir em ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, o aspecto do positivo é amar o próximo. E o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a amar até mesmo os inimigos. E eu queria agora abrir com vocês um texto que ilustra muito bem muita coisa que nós trabalhamos aqui e esse incentivo da valorização da vida encontrado no mandamento. Lucas capítulo 10. Esse texto aqui, eu queria que vocês prestassem bastante atenção para nós observarmos os aspectos que já temos trabalhado aqui. Lucas 10, verso 25. Encontraram? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como eu falei, isso aqui resume toda a lei, né? Amar a Deus, amar o próximo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Vamos observar aqui. Primeiro, os salteadores roubaram aquele homem, o agrediram e o deixaram semi-morto. Os salteadores quebraram o mandamento, quebraram o sexto mandamento, certo? Que não é só chegar a matar, mas eles agrediram, roubaram e deixaram ele lá para morrer, à beira da rua. Os salteadores quebraram o mandamento. Mas vamos continuar. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Então, está lá o homem, quase morto, aí vem um sacerdote, ele vê que ele precisa de ajuda, que o homem vai morrer se não for socorrido, ele passa de largo e vai embora. O sacerdote também quebrou o mandamento, por omissão do socorro. Deu para entender? Vamos avançar. Semelhantemente, um levita descia para aquele lugar e, vendo também, passou de largo. Então, o levita também passou, estava lá o homem caído, passou de largo. O levita deixou ele lá, né, para morrer. Então, o levita também não socorreu o homem. Aí vai dizer o seguinte: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. É interessante nós lembrarmos aquela rixa que tinha entre judeus e samaritanos, né? Eram como inimigos. Agora o samaritano viu aquele homem, se compadeceu dele, né? E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastardes a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei:
o que usou de misericórdia, não diz nem um samaritano, diz o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse, vai, procede tu de igual modo. Então o samaritano, o que ele fez? Pegou o homem, cuidou dos seus ferimentos, colocou no seu animal, levou para a hospedaria, cuidou que ele tivesse como pagar ali os custos. Né? Qual desses aqui, observando agora no nosso contexto aqui da reflexão sobre o sexto mandamento, qual desses obedeceu o sexto mandamento? Né? Nesse aspecto positivo de valorizar a vida. O samaritano. E nós deveríamos fazer o mesmo, observar o seu exemplo, valorizar a vida, né? Ajudar o necessitado, o nosso próximo. Aqui Jesus estava mostrando nessa parábola quem era o próximo, aquele que estava ali perto de você, precisando de ajuda e você tinha como ajudar. Né? Então, essa parábola de Jesus pode ilustrar esse aspecto, os salteadores quebrando o mandamento por transgredir, o levita e o sacerdote por saber fazer o bem e não fazer, e o samaritano cumprindo o mandamento, obedecendo, ajudando ali o necessitado, socorrendo aquele que estava precisando de ajuda. Então esse é o lado positivo de guardar o sexto mandamento. Então, ao mesmo tempo que Deus nos proíbe tirar injustamente a vida, Ele ordena a guardá-la cuidadosamente. Então nós somos chamados a agir de forma semelhante a esse samaritano. E aí você pode observar no seu contexto, quem é o seu próximo? Né? Como é que você pode valorizar a vida no seu contexto? E agora, caminhando para a conclusão, se nós formos honestos, nós vamos reconhecer que nós já quebramos o sexto mandamento, em algum nível. Quantas vezes nós já não ofendemos alguém? Ou quantas vezes nós não nutrimos ódio no nosso coração? Quantas vezes nós não cultivamos maus pensamentos contra o próximo? Ou proferimos palavras iradas? Quantas vezes? Em 1 João 3,15, o texto bíblico diz: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Olha isso. Aquele que odeia o seu irmão é assassino. Não diz todo aquele que mata alguém, mas aquele que odeia, por quê? Ele já quebra o aspecto interno do mandamento. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E olha o que o texto prossegue dizendo: ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E isso é tão realidade que, se nós observarmos o Apocalipse, capítulo 21, quando fala a respeito daqueles que serão condenados, Apocalipse 21, 8, diz assim, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Realmente, não tem a vida eterna permanente em si os assassinos. E se nós cometemos assassinato, ainda que no coração, nós merecemos a condenação. Desse modo, todos nós precisamos de um Salvador. E nós sabemos que esse Salvador se chama Jesus Cristo. Todas as vezes que a gente estudar a lei e ela mostrar o nosso pecado, a gente tem que sempre lembrar de quem é que resolve o problema do pecado, que é Cristo. A lei serve de aio para nos conduzir a Cristo. Ela mostra o problema. E quem é que resolve o problema? Jesus Cristo. A maneira do pecado de um assassino ser perdoado é por meio da morte de um justo em seu lugar. Jesus Cristo. Quando Pedro pregou em Jerusalém, ele acusou os seus ouvintes de assassinato,
lá em Atos 2. Ele disse o seguinte: matastes o autor da vida. Vocês lembram o discurso de Pedro lá em Atos? Mas posteriormente ele conclama: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para seres cancelados os vossos pecados. É interessante você ler também em casa, ali o versículo 19 e 20 com mais calma. Mas pense nisso, aqueles que mataram o autor da vida, eles encontravam esperança exatamente nele e perdão por seus pecados. Eles tinham que se arrepender, se converter, crer, confiar nele para a salvação. E é exatamente isso que nós temos que fazer. Se você hoje me escuta, ainda não se arrependeu, não se converteu, não voltou-se para o Senhor, o tempo é agora. Arrependa-se do seu pecado, creia em Jesus Cristo e há perdão, há salvação, até para o mais vil pecador, até para aqueles que perseguiam a Cristo. Lembre do apóstolo Paulo, por exemplo. Há perdão para o mais vil pecador que se rende a esse tão grandioso Senhor. Se você ainda não é um cristão, encontre perdão e salvação em Cristo hoje. O texto de Hebreus 2, 14, da parte B até o 15, diz assim: ele, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Por sua morte, ele derrotou aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele nos libertou, nos salvou. Se você já é um cristão e me ouve, avalie como você tem lidado com esse mandamento. Você é um defensor da vida humana? Você valoriza aqueles que foram criados à imagem de Deus? Você tem sido marcado por um temperamento explosivo, raivoso? Ódio, brigas, ira, gritaria fazem parte da sua rotina? Talvez seja o momento de você se arrepender, buscar a Deus e cultivar um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor ao Senhor. Você se preocupa com a dor, o sofrimento do próximo? Você busca ajudar os outros em suas necessidades? E aqui, meus irmãos, só uma reflexão também importante, talvez, da gente fazer hoje, que assim como a morte física é danosa, nas Escrituras nós também somos informados a respeito de uma morte espiritual e de uma morte eterna, né? E um remédio para todas elas se chama Jesus Cristo. Então nós temos que nos aproximar dele, crer nele e anunciar também a Cristo para outras pessoas. Anunciar a salvação em Cristo para outros. Eu concluo a mensagem de hoje lendo o Catecismo Batista, escrito por Benjamin Kitt, um batista proeminente do passado. 3 perguntas do catecismo dele. A pergunta 73: qual é o 6º mandamento? Resposta: o 6º mandamento é: não assassinarás. Pergunta 74: o que é exigido no 6º mandamento? Resposta: o mandamento exige todos os esforços legais para preservar a nossa vida e a de outros. Pergunta 75: o que é proibido no 6º mandamento? O 6º mandamento proíbe tirar nossa própria vida ou a vida de nosso próximo injustamente, ou tudo o que tende a isso. Vamos refletir sobre o que nós ouvimos e sobre como cada um de nós tem lidado com esse mandamento, e pensar também a respeito da grandeza de Cristo, que nos livra de tão grande condenação por conta da transgressão dele. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, te agradeço pela tua palavra, a tua santa palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que ilumina o nosso entendimento, que penetra no mais profundo íntimo do nosso ser. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor.
Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que temos transgredido, Senhor, os teus mandamentos, inclusive esse, Senhor, de não matar, não odiar, não nutrir raiva, ira contra o nosso próximo, não xingar, ofender outras pessoas. Tenha misericórdia de nós, perdoa-nos, Senhor, lava-nos com o sangue de Cristo, nos limpa de todo o pecado, nos ajuda, Senhor, a nos compadecer do próximo, a valorizarmos a vida, Senhor, tanto a nossa quanto a dos nossos semelhantes, Senhor, nossos outros seres humanos, nosso próximo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar, a promover a vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que venhamos refletir a respeito do que ouvimos e cultivar, Senhor, um espírito manso e tranquilo, amor ao próximo e odiar o pecado. Que tudo isso seja para a Tua glória, em gratidão por tão grandiosa salvação que o Senhor concedeu a nós em Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém.